A paz do Senhor, meus irmãos, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Salvador e ao Espírito de Deus, amém? E hoje eu quero trazer aqui para a nossa meditação no livro de Êxodo, no capítulo 32 e o verso 19, que nos diz: Moisés quebra as tábuas do testemunho, glória a Deus. Irmãos, Moisés sobe para pegar as tábuas da lei e quando ele retorna, o povo já tinha se rebeliado contra o Senhor. E o Senhor, vendo tudo aquilo, dá uma ordenância a Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo que você tirou do Egito, das garras de Faraó, já se rebeliou. Desce depressa, Moisés. E ele desce com as duas tábuas na mão, porque foi escrita pelo próprio Deus, e ele desce. E quando ele chega, o povo já estava dançando, sacrificando, aleluias, ali aquele bezerro. E ali grande foi a angústia, a amargura de Moisés, porque ele sabia, meus irmãos, quem estava ordenando ele, quem estava entregando a mensagem para ele, e que ele tinha que conduzir aquele povo. Mas o povo não é brincadeira. E ali, por causa da idolatria daquele povo, ele pega as duas tábuas, aleluia, e quebra, porque elas eram de pedra. Aí ele ruma assim, na beira do morro, no pé do morro, e elas duas se quebram. E ali ele fica muito angustiado, aleluias, e ali ele ora ao Senhor, para que o Senhor não tire dele a presença. E ali o Senhor envia um anjo, porque viu a angústia dele. Aí ele, quando chega aqui no versículo 33, aí Deus ira no meio do povo, mas envia o anjo. Foi quando o anjo, para quê? Para consolar ele, porque ele ficou muito angustiado, mas Deus sabia que os idólatras estavam ali naquele meio, mas também o Senhor ia punir. Foi tanto que ele disse, Moisés disse, pegou o bezerro, quando acabar botou para derreter e derramou sobre a boca dos idólatras, porque não foi fácil, irmão, foi uma traição muito grande. E quando chega aqui no versículo 33 e o 18, Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória, porque ele achava, aí como o povo pecou, será que o Senhor, ele ainda me quer como líder? Eu não posso perder a presença do meu Deus. Aí é quando ele roga ao Senhor: mostra-me, Senhor, a tua glória novamente, porque eu preciso te ver, eu preciso saber se o Senhor ainda continua comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele roga pela presença do Senhor. Aí o Senhor novamente fala com Moisés. Quando chega aqui no versículo 34, aí o Senhor fala e nos diz assim: as novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que te quebraste. Aleluias. Aqui quando Moisés quebra as 2 tábuas, e veio aquela angústia, aquele arrependimento, mas ele roga ao Senhor. E o Senhor novamente fala com Moisés que ele prepare as 2 pedras novamente lavadas e sobe para o monte, porque o Senhor ia escrever novamente, aleluias, como estava na primeira. Aqui no versículo 2, aleluias, ele diz assim: prepara-te para amanhã, para que eu suba pela manhã ao monte Sinai, e ali ponha-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça
em todo o monte. Aleluias. Mas houve uma ordenança de Deus. Moisés, pegue novamente 2 pedras lavadas e sobe, Moisés, no monte, porque eu darei a segunda chance para este povo. E ali ele sobe e o Senhor escreveu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as mesmas palavras, irmão. A mesma palavra que estava na primeira, ele que escreveu do mesmo jeito, porque foi o dedo de Deus que escreveu. Agora eu quero te fazer uma pergunta, meus irmãos. Se não fosse para aquele povo obedecer esta palavra, se não fosse para mim e para você obedecer esta palavra, Deus escrevia as mesmas palavras que estava na primeira, ele escreveu na segunda do mesmo jeito, porque as taubas, ela foi escrita pelo próprio Deus com o teu dedo. Se você ler o contexto todo, a história toda, você vai entender que não foi Moisés que escreveu, mas o próprio Deus. Então a palavra do Senhor, ela não muda, meus irmãos, é o que eu quero te dizer, ela não muda, ela é a mesma, desde o início até o fim. Por isso que o Senhor diz que ele é o começo, meio e fim. Então a palavra é para mim e você obedecer. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.